Faculdade de Educação e pesquiso Epiteto. Peço licença para vocês porque eu preparei uma apresentação que é mais uma forma de um ensaio do que um artigo propriamente, né? Então eu vou tentar fazer uma coisa pouco maçante, em vez de ficar só lendo, tentar falar e ler também, né? Vou falar um pouco sobre a educação filosófica no ensinamento de Epiteto. E, de novo, peço desculpa pela licença, pela falta de rigorosidade conceitual que eu vou tratar aqui, mas eu vou querer tratar especificamente de duas ideias. Então eu vou abordar vários assuntos superficialmente para apresentar de uma maneira geral, primeiro, a ideia de trabalho sobre si, que também a boa apresentação da Carolina apresentou isso, né? Então eu vou tratar um pouco mais especificamente com essas palavras, sem poucas referências, embora a minha referência, claro, seja o Pierre Hadot e a própria obra de Epiteto, né? Então, nos parece central para compreender a obra de Epiteto ter essa ideia em mente, né? A ideia da filosofia antiga como um trabalho sobre si mesmo, né? Então, compreendemos que a educação filosófica para Epiteto seja essencialmente um trabalho sobre nós mesmos. Uma educação de um modo de vida baseado no trabalho de purificação dos vícios e no trabalho de aperfeiçoamento das capacidades humanas naturais. Nessa educação, pouco importa o acúmulo de erudição, senão a obediência ao mandamento divino, conhece-te a ti mesmo. Pois é através do conhecimento de nós mesmos, isto é, do conhecimento dos nossos vícios e de nossas fraquezas, que poderíamos obter um material para trabalharmos na nossa melhoria e assim progredirmos em direção à excelência, à areté, e à perfeição de nossas capacidades. Então a meta da filosofia, nesse sentido, seria o desenvolvimento do ser do ser humano, né? E não apenas o acúmulo de um saber teórico. Então Epiteto, ele está entre os primeiros educadores da história a opor explicitamente o ensino de informação ao ensino de formação, pois para ele o acúmulo de informações e a capacidade de discorrer belamente sobre as ideias filosóficas não faz de ninguém um filósofo, claramente. A meta da filosofia aqui é o aprendizado da arte do bem viver, e só se pode bem viver se tentarmos bem viver, isto é, se nos esforçarmos para lidarmos com as situações diárias da vida conforme aquilo que preceituam as ideias filosóficas. Então Epiteto tem muita clareza de que as habilidades retóricas, por exemplo, capazes de produzir um belíssimo elogio à serenidade, não tem nenhuma relação com a habilidade de ser sereno. Pois afinal, o ser sereno, na visão dele, né, é de natureza divina e o seu preço é bem alto. Assim, exige muito da gente, né? Então, desse modo, o ensino filosófico visa uma formação moral do ser através de um conhecimento que se obtém na prática da própria experiência. E há por isso também um forte traço de um certo autodidatismo, né, na filosofia de Epiteto. Pois esta é a única via para se apropriar dos recursos necessários que podem fazer de um ser humano comum alguém capaz de conservar a sua integridade moral e, ao mesmo tempo, a sua liberdade e tranquilidade em qualquer circunstância da vida. Então, nesse sentido, Epiteto oferece um método, uma orientação, uma indicação do caminho que levaria à sabedoria e que cada um tem que percorrer por si mesmo. Dizemos que o seu ensinamento é organizado em uma primeira etapa teórica e uma segunda etapa prática. Contudo, essa dissociação entre teoria e prática, em última instância, ela é bastante artificial. Porque a etapa teórica, que eu estou chamando de etapa teórica aqui, já contém traços práticos, né? Estou chamando aqui de etapa teórica a etapa na qual se faz necessário o estudo das ideias
e das teses filosóficas fundamentais, embora Epiteto nos diga, né, para não acreditarmos simplesmente nas opiniões dos filósofos, mas que nós devemos testá-las na prática e a partir daí emitirmos a nossa própria opinião sobre elas. Eu estou citando direto, referindo direto a Diatribe Segunda, 19, parágrafo 14. Portanto, essa primeira etapa da educação filosófica consistiria no estudo teórico das ideias fundamentais da tradição estoica com o intuito de se apropriar delas, colocando-as à prova. Em seguida, adviria a etapa prática, né, na qual não se abandona o esforço intelectual de investigação, mas se soma a prática diária dos exercícios filosóficos e, mais especificamente, o treino sobre um método de progressão quanto à aplicação desses exercícios, né? Começando pelos desafios mais simples e fáceis até os mais difíceis. Então, a partir de agora, nesse sentido, as teses filosóficas elas se vestem de uma roupagem de teoremas e de regras para a orientação do caminho da sabedoria, né? Então, a concepção de sabedoria encarnada na figura do sábio ideal, embora seja praticamente inalcançável e seja divina, né, em relação inalcançável aos meros mortais nossos, ela é útil e necessária porque funcionaria como uma meta existencial, né? Como um guia e um parâmetro para as nossas ações. Então, o propósito de se percorrer o caminho da sabedoria, ou seguir um ensinamento filosófico nessa acepção antiga, em específico em Epiteto, não é o de alcançar a sabedoria como se ela fosse uma mera informação, né? Mas é o de trabalhar por trabalhar. O modo de vida filosófico é um modo de vida no qual se vive trabalhando continuamente, sustentando um esforço de se melhorar e sempre retomando esse esforço a cada vez que ele cai, né? Então, a meta é a sabedoria, é a excelência, a perfeição da natureza humana, mas essas coisas não estão ao nosso alcance agora, como diz Epiteto, né? Contudo, o esforço, hoje, por menor que seja, na direção correta, né, na direção da sabedoria, isso depende de nós. Tem a ver com a lavar a louça, né, que o Tarquínio falou. Então, a educação filosófica, que ela está a serviço do desenvolvimento da excelência da natureza humana e o progresso no caminho da sabedoria, é concebido como uma aquisição do conhecimento das leis fundamentais da natureza aliada a um exercício de busca de domínio de si, né? Então, ao mesmo tempo em que o estudante de filosofia persegue os encalços da sabedoria, ele aperfeiçoaria suas capacidades naturais. Epiteto divide a prática filosófica em 3 tópicos de treinamento para se avançar em direção à sabedoria, né? Como a Carolina falou, o desejo, o impulso e o assentimento. E cada um desses tópicos, na verdade, corresponde a uma faculdade natural do ser humano, faculdade do desejo, faculdade do impulso, faculdade da ação e a faculdade do julgamento. E essas 3 faculdades, elas estão subjugadas, na verdade, à capacidade de escolha de ação de cada um de nós, né? Então, com efeito, a excelência da natureza humana seria concebida como a perfeição no uso dessas faculdades. Perfeição manifestada pelo modo de viver perfeito do sábio, pelas escolhas perfeitas e harmoniosas do sábio que podem ser identificados por sua serenidade, felicidade, liberdade, em suma, por seu domínio de si, né? Então, e aqui já meio que concluindo um pouco essa ideia da apresentação do trabalho sobre si, Epiteto, aqui citando diretamente Epiteto, né? Epiteto nos alerta, né? Não é livre aquele que a si mesmo não domina, e que somente os educados podem ser livres. Ora, a educação aqui tem como matéria-prima a própria vida de cada um, e exige uma conversão em direção a si mesmo para se convencer. Até que eu falo, me referindo bastante a Adorno, né? A ideia de conversão em direção a si mesmo. Para quê? Para cuidar e vigiar a qualidade das próprias escolhas e ações, né? Essa ideia de conversão como um ato de atenção sobre si mesmo. E também é uma educação do domínio de si, né? Pois, se nós não somos senhores de nós mesmos,
Então, as nossas escolhas e ações estão a serviço de quem? O Epiteto nos responde. As nossas ações estão a serviço de quase sempre, se não sempre, das opiniões alheias, das convenções, da mudança climática, do dinheiro, do poder, em suma, das circunstâncias exteriores. Então, portanto, um ser humano educado nessas matérias seria livre porque ele dominaria a si mesmo, ou seja, ele controlaria suas próprias escolhas e ações segundo princípios fixos e inalteráveis pelas situações externas. E com esses princípios ele se satisfaria, né? Esse seria o sábio. Então, para concluir um pouco essa ideia, segundo o principal teorema e regra de vida da filosofia de Epiteto, que é o teorema ontológico, como Aldo e Antônio Tarquínio formularam, né? Que é a capacidade de escolha de ação. Capacidade de escolha de ação é a única coisa que pertence aos seres humanos, por natureza, pois é a única coisa que pode ser comandada e dominada apenas por si mesmo, isto é, de uma maneira independente da exterioridade. Então, a capacidade de escolhermos, por exemplo, entre reter um impulso ou não, que vai resultar numa ação, qual objeto vamos desejar e o modo como realizamos os nossos julgamentos e assentimentos sobre o que ocorre ao nosso redor, o modo como nós valoramos as coisas, né? Isso é a matéria-prima da educação como trabalho sobre nós mesmos. E aqui, fechando, apresentando um pouco a ideia de que, bom, considerar a nossa capacidade de escolha como a nossa única propriedade, o nosso único bem, isso implica na não valorização, né, da relação da indiferença com os objetos exteriores, ou seja, um intenso desapego de tudo aquilo que é exterior à nossa capacidade de escolha de ação, né? Então, por isso a importância do método de progressão na prática filosófica, e a começar pelas coisas pequenas. Eu tento dar um exemplo. Eu gosto de um vaso de barro. Então, esse vaso quebra. Eu trabalho o meu desapego com esse vaso. Pode parecer ridículo, mas não é muito ridículo na prática. E a partir dessas coisas pequenas e progredindo até as coisas mais difíceis de se desprender, né, de se desapegar, que são os nossos entes queridos, né? Claramente são as nossas relações afetivas com as pessoas. Então eu gostaria de apresentar um pouco essa ideia bem geral, né, que eu vejo assim, em Epiteto, embora ele não utilize a expressão exatamente, né, trabalho sobre si, embora ele fale muito em ergon, em esforço, né, em atividade, embora tenha uma passagem que o Suillet que fala? Soyer traduz como, não vou falar em francês, né, mas ele traduz como trabalho interior, que é uma interpretação da palavra grega, e o Oldfather coloca como trabalho na alma, que também é uma interpretação, né? E o Aldo, eu não lembro como é que traduz. Só sei que a passagem é o termo odinen, acho que você traduz como sofrimento, né? Acho que a Paloma traduz como sofrimento também. Que é a única passagem que ele tem essa referência essa ideia de uma ação sobre si, né? Ele coloca odinen auton efe realton, se referindo aos alunos dele que estão assistindo a aula. Ele fala, como eu queria que alguns de vocês que estão aqui estivessem querendo passar por uma situação difícil para se trabalhar, um pouco essa ideia da passagem. Então, assim, essa expressão não aparece realmente na obra, embora a ideia esteja lá, né? Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Quer falar sobre também, né? Uma argumentação um pouco leve, assim. Que eu estava lendo o artigo do Aldo, o Dogma, Fantasia e Fenômeno, né? E pensando o seguinte, que os exercícios filosóficos, né, me parece, eles teriam, assim, principalmente três traços de efeitos, assim. Terapêutico, né, que a gente tem mais
conhecimento, né, terapêutico dos desejos, né, mas eles também seriam, os exercícios filosóficos, também seriam gnosiológicos, e se não me engano o Perrador fala isso em algum lugar, eu não consegui lembrar de jeito nenhum onde que o Perrador passa por essa ideia, mas se não me engano ele fala isso, né, eu não inventei isso também, que ele é um mérito para mim. Então, além de gnosiológicos, eles também seriam ginásticos, né? Porque eles têm essa tarefa de exercitar a capacidade de escolha, de exercitar a atenção, de exercitar o logos mesmo, né? Dynamis, o logikē. Então me parece que, no certo sentido, os exercícios filosóficos, eles produziriam efeitos terapêuticos, gnosiológicos e ginásticos. O que eu estou chamando disso, né? O que eu estou querendo dizer por isso? Bom, o terapêutico é enquanto ao tratamento dos desejos e das paixões. E o gnosiológico seria como uma maneira de instrumento de acesso à fantasia que a Catalepte quer. Porque assim, quando a gente pensa a teoria crispiana da causalidade em perspectiva, para pensar as influências dos exercícios no processo de construção da fantasia, a gente pode pensar que os exercícios influenciariam diretamente na qualidade da interpretação que o hegemônico faz no processo de construção da fantasia, enquanto causa principal dela, né? Porque o hegemônico, pensando na teoria da causalidade de Chrysippus, o hegemônico é a causa principal da construção da fantasia, e dependendo chama de qualidade aqui, da interpretação, né, da leitura desses dados que o hegemônico recebe, essa fantasia vai ser cataleptiqué ou não, né? Eu nunca entendi, não sei, isso tenho dúvida. E um terceiro âmbito ginástico, no qual haveria, né, essa ideia de ginástica de desenvolvimento, de crescimento e de fortalecimento das potências naturais inatas do ser humano, né? Os órgãos, a atenção, a capacidade de escolha, um pouco a vontade aqui, mas é perigoso a vontade, mas eu sei, mas essa ideia de um modo de fazer escolhas, né? Também essa ideia de ginástica em relação à própria transformação das disposições do hegemônico, né? Então, assim, deixa eu ver se tem uma coisa que fala sobre isso. Por exemplo, tentei arriscar aqui uns exemplos. Por exemplo, o exercício de exame de consciência é um exercício bastante ginástico, em certo sentido. Porque ele se treina a memória, a habilidade de autoexame, a vigilância, mas ele também é terapêutico e gnosiológico, porque é através dele, né, que a gente relembra os princípios fundamentais do stoicismo, colocamos em perspectiva os significados dos erros morais e acertos, e também em perspectiva as potências e as fraquezas, para aí traçar um plano de ação para o dia seguinte, né? Então, embora ele seja terapêutico, ginástico, ele também é gnosiológico, tudo baseado no conhecimento e não na crença, né? Então, não estou tentando pensar aqui tipos de exercício filosófico, mas aspectos dos efeitos dos exercícios, né? Talvez não fosse necessário pensar assim, embora, quando a gente coloca em perspectiva a acepção da filosofia antiga como um trabalho sobre si, né, o caráter desses exercícios, né, e a sua importância são elevados a outro nível, assim, eles têm um lugar fundamental, pois eles realmente cumpririam o papel, né, fundamental de transformação do ser via a experiência de um conhecimento concreto da realidade, né, não somente teórico, essa é a importância deles. Então, acho que é um pouco isso, deixa eu ver. O trato das paixões, dos desejos, das perturbações, em suma, dos movimentos rápidos e inconstantes no hegemonicon, não se dá sem um esforço do logos e da atenção para suportar, né? E não se submeter à inércia dessas intensas variações. Então, essa ideia de
de treinamento, né, de ginástica, né, que eu falei aqui, que está intimamente relacionado aos efeitos gnosiológicos de acesso ao conhecimento, né, de gnose, que abrem caminho para uma fantasia cataléptica, né, ao extirpar as falsas crenças e opiniões subjetivas e assim mudar a visão de mundo autocentrada para uma perspectiva cósmica da existência individual e humana, né? Bom, e é isso, né? E os efeitos ginásticos através do desenvolvimento e fortalecimento das potências e faculdades naturais por um contínuo exercício voluntário, né, a serviço de uma meta, que é a sabedoria, né? Então, acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido trazer duas ideias aqui que não é o meu foco de pesquisa, mas paralelamente está sendo, né? Assim, eu pesquiso a atenção, mas essas coisas aqui estão muito relacionadas a isso. Então, eu gostaria de apresentar essas coisas aqui. Estão em andamento e receber opiniões, críticas, conselhos, orientações ou silêncio. Então, é isso. Obrigado. Não, eu tenho uma pergunta que tem a ver com o que eu estou trabalhando.